Este podcast tem o apoio de Alaris Empresas, soluções em internet banda larga, internet dedicada, trânsito IP, telefonia, dados, Wi-Fi Prime e soluções inteligentes. Alaris Empresas, tecnologia que impulsiona a sua empresa. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um episódio do nosso Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, finalizando a semana de Mobile World Congress, semana que a gente fez essa cobertura especial em Barcelona. Queria estar gravando agora esse podcast para vocês, justamente mostrando as belezas da cidade, como a gente costuma fazer, mas por conta da chuva ficou impossível, eu tive que gravar aqui do quarto do hotel mesmo, e aí agora a gente vai fazer um balanço de tudo aquilo que aconteceu durante o evento, mas antes disso, algumas notícias importantes do Brasil. Como sempre, temos novidades da Oi. Aliás, coincidência ou não, essa é a terceira ou quarta vez que a gente fecha o Mobile World Congress trazendo notícias sobre a Oi. E essa notícia é importante, obviamente. A gente está falando do leilão da fatia que a Oi detém na Vital. Estava programado para acontecer nessa quinta-feira, dia 5, e o leilão não aconteceu porque só houve uma proposta, como a gente já tinha antecipado aqui, só os fundos ligados ao BTG, que são os fundos acionistas da Vital, que apresentaram uma proposta essa que inclusive estava abaixo do preço mínimo, como também já era esperado, e aí a Oi não conseguiu vender os 27 e poucos % que ela tem na Vital. O processo está sob sigilo, então a gente não consegue saber exatamente qual foi o valor. A juíza Simone Chevran determinou que esse processo corra de maneira sigilosa até que os credores da empresa avaliem, né, a proposta que foi feita. Existe, claro, a possibilidade de que eles aprovem a transação mesmo com um valor inferior, tudo depende deles, mas também existe a possibilidade aí que a Oi venha a receber alguma outra proposta, mas até esse momento não houve, então frustrada aí a expectativa da empresa, e que tinha, né, inclusive a ideia de receber aí cerca de 12 bilhões de reais por essa venda. Já era mais do que esperado que ela não iria alcançar esse montante, como de fato não aconteceu. Então, com isso, o que acontece é que a gente vai ter que esperar os próximos passos. Está prevista agora para o final do mês de março uma nova avaliação dessa circunstância, e aí a gente vai ver como é que a Oi vai vender ou não essas ações que ela tem, esses ativos que ela tem, ainda na tentativa de se capitalizar para poder dar cumprimento ao seu plano de recuperação judicial. Mudando de assunto, vamos falar agora sobre fiscalização da Anatel com relação a operações irregulares. A gente já tem comentado muito sobre isso, inclusive essa semana em Barcelona o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, falou sobre essas ações, falou sobre a expectativa da Anatel de fazer com que uma boa parte das operadoras que hoje estão atuando na clandestinidade ou na irregularidade passem a atuar de maneira correta, e como uma estratégia para que isso aconteça, a agência iniciou então agora um processo de operações nacionais para fazer uma espécie de uma blitz, né, de uma fiscalização para constatar qual que é o estágio em que as empresas efetivamente estão, se elas estão operando ou não estão operando, e se elas estão regulares e não estão regulares. E aí a Anatel de fato teve aí algumas surpresas importantes nessa ação que foi realizada nessa quinta-feira. 52% dos alvos das operações não estavam regulares, ou seja, não tinham outorga para prestar o serviço. Só 41% apresentavam algumas irregularidades, enquanto 3% utilizavam equipamentos sem certificação da Anatel e 4% não tinham uma situação que pudesse ser classificada como conclusiva. Então a agência teve esse perfil de empresas. Ao todo foram 15 empresas autuadas, foi uma ação evidentemente bem focada, né, não era de grande escala, mas ainda assim 15 empresas autuadas nesse processo.
Foi uma primeira ação, segundo a superintendente de fiscalização da agência, Giseleia Teles. Existem outras ações agora que estão previstas aí, que devem se desenvolver, e a ideia da agência é justamente fazer com que as operadoras que estão atuando de maneira irregular tenham preocupações com relação a esse processo de fiscalização, e com isso a agência pretende dar um recado aí para o mercado que é necessário atuar dentro das regras que estão colocadas. Do contrário, pode haver sim responsabilização e sancionamento por parte da Anatel contra essas empresas. Vale visitar a nossa matéria, que ali a gente dá um levantamento bem mais complexo da forma como que essas atuações estão se dando e quais foram os desdobramentos dessas ações, né, inclusive durante essas ações essas atuações que foram realizadas. Também trazemos uma notícia, essa anunciada aqui durante o Mobile World Congress, do início das operações, ou pelo menos o planejamento para início das operações da Surf Telecom na sua própria faixa de frequência. A gente lembra não, porque muitos de vocês nunca tiveram essa informação, mas ela já é antiga. A Surf Telecom tem uma faixa de frequência de 2.5 GHz em São Paulo, e ela já desde 2016 ela fala em ocupar essa faixa com operações com rádio próprio, né? 2018 chegou a anunciar que ia dar início a essas operações, não deu, mas agora efetivamente eles querem iniciar as operações de 4G nessa faixa de frequência. E a ideia deles é atender os mercados onde eles têm mais clientes, porque daí eles saem do modelo de MVNO através da rede da TIM e passam a operar com rede própria, o que tem um custo mais baixo, mas obviamente ele vai ter todo o investimento em infraestrutura, em rádio, né, e fazer essa operação funcionar. De qualquer maneira, agora a Surf está anunciando que vai ter essa rede própria de telecomunicações. Ela é uma operadora que tem uma faixa de frequência muito pequena e muito restrita, tá? Que vem ali da época do leilão da faixa de 2.5 que aconteceu em 2012, então houve naquela ocasião algumas sobras de frequência e a Surf Telecom acabou adquirindo essas faixas porque a empresa que assumiu esse bloco do espectro em 2012 não teve condições de honrar com os compromissos, e a Anatel então autorizou aí a transferência das outorgas para a Surf Telecom. Agora, ao que tudo indica, eles vão entrar em operação, pelo menos essa é a promessa que a Surf fez durante o Mobile World Congress. Eles estavam com stand aqui no evento, tá? Então usaram aí esse fato para fazer uma promoção ali da presença deles, por conta principalmente da operação internacional que eles têm, que é a Surf Américas, que atua nos Estados Unidos, e eles estavam, né, promovendo isso durante o evento aqui. Vamos falar de balanço. A Aloha Fibra anunciou um prejuízo de 128,5 milhões de reais no ano de 2025. Foi um resultado ruim aí comparado com um lucro de 44,9 milhões de reais. A justificativa para isso foi uma queda de base de assinantes e mudança na estrutura financeira da empresa. No entanto, eles conseguiram ter, mesmo assim, um aumento de receita no ano passado. A receita Perdão, tive um pequeno problema aqui com o computador. A receita aumentou no ano passado para a Aloha, de 2,2% foi o aumento, chegando a um ticket médio aí de R$ 110,80. Bom, não é o resultado que a empresa gostaria, mas ela ainda assim conseguiu ficar num endividamento abaixo do acordo que ela tem com os credores, né, com os parâmetros que ela tem combinado com os credores ali. Ficou com um endividamento de 3,58 vezes a alavancagem em relação ao múltiplo EBITDA delas, quando o limite que ela tem é 3,85. Então tem um endividamento pesado ali, tem uma situação financeira que requer atenção, mas a empresa aqui diz que está conseguindo fazer essa virada financeira e entregar resultados melhores. Pelo menos essa é a promessa da Aloha no seu balanço referente ao ano de 2025.
E o que mais que eu tenho para falar sobre o Brasil antes da gente entrar na análise final aqui do Mobile World Congress? Bom, a gente traz uma entrevista também, duas entrevistas que estão bem interessantes no nosso boletim de hoje. Eu não vou dar detalhes aqui, mas presidente da Brint, Breno Vale, falando sobre os planos da Brint agora, as principais preocupações. Estão muito preocupados com a faixa de 6 GHz, inclusive vão fazer agora um processo de validação de convivência, né, das transmissões dos 6 GHz entre o Wi-Fi e o 5G. Fala também sobre essa questão das incertezas regulatórias que os pequenos provedores estão vivendo com essas ações de fiscalização da Anatel. Trazemos também uma outra entrevista bem interessante com a GSMA, com a Luciana Camargos, que é diretora de espectro da GSMA. Ela fala também sobre quais são as preocupações da GSMA com relação às futuras faixas de espectro para o 6G. Tá bem interessante essa entrevista. E aí, vamos falar do evento que se encerrou essa semana. A Mobile World Congress ficou com 105 mil participantes, pouquinho a menos do que foi registrado no ano passado, e eu acho que muito disso, como a gente já tinha colocado, em função dessa confusão toda no Oriente Médio, né? Então isso certamente comprometeu aí uma presença maior do que estava sendo projetada, mas de qualquer maneira são números aí importantes. Eles tiveram, né, uma presença expressiva de empresas diferentes, de delegações internacionais. Só jornalista, para vocês terem uma ideia, tem 2,6 mil jornalistas. Aqui Teletime estava cobrindo o evento com 2 jornalistas, então a gente fez a nossa parte. Mas vamos lá. Tendências, né? O que a gente acertou, o que a gente errou, o que a gente apostou e que deu certo. Eu elenquei aqui 6 pontos que eu considero relevantes aqui das tendências que saíram desse evento. O primeiro deles é o mais óbvio, a gente só falou disso a semana inteira: inteligência artificial em tudo que é canto, tá? Desde as redes de telecomunicações até os smartphones. Todo canto que a gente olhava e tudo que estava acontecendo tinha inteligência artificial sendo planejada ou mostrada em conjunto ou já com aplicações práticas. Nas redes, uma tendência muito forte de você já adotar inteligência artificial para otimização e operação automatizada dessas redes. Uma tendência também bastante relevante de você ter inteligência artificial aplicada à camada de aplicações de rede, então, né, para que os serviços possam ser desenvolvidos por agentes de IA externos e que esses serviços funcionem em conjunto com a infraestrutura. Importante que isso já está sendo feito agora, não é uma espera que vai ter que ser feita nas próximas gerações de serviços móveis, nada disso. Essas implementações de IA nos equipamentos de telecom e nas redes de telecom já estão acontecendo, tanto que a gente viu anúncios, né? Viu anúncios, por exemplo, da TIM com a Huawei com a Nokia. A gente viu parcerias sendo fechadas nessa área de adoção de tecnologias de inteligência artificial. Então, por exemplo, com a Vivo, existem aí algumas evoluções importantes nesse sentido. Um tema que foi novo, que esse não tinha aparecido em eventos anteriores e que se destacou bastante nesse ano, é a questão de Trusted Networks, ou redes confiáveis, né? As operadoras de telecomunicações com muita preocupação com relação aos golpes digitais, casos de spam, uso abusivo da rede, cybercrimes. Então esse é um tema bastante discutido pelas empresas, com uma tendência muito forte de que se adotem tecnologias de mitigação desses problemas, né, que as operadoras possam se organizar, inclusive de maneira cooperada, para combater esse tipo de ação. Uma preocupação grande também dos reguladores nesse sentido, e fica aí como um item da agenda agora para se desenvolver ao longo do ano, né, como uma preocupação de fato das empresas de telecomunicações. Aplicações B2B avançadas, casa muito com aquilo que a gente estava falando sobre inteligência artificial. Então, se já existia uma tendência do mercado de telecomunicações a olhar
para o segmento corporativo como um futuro e grande gerador de receitas, agora mais ainda, porque com a inteligência artificial não só alguns serviços ficam mais otimizados, como é possível inclusive vender serviços de inteligência artificial para clientes do mercado corporativo. Então, nesse sentido, iniciativas das operadoras como investir em edge computing, computação de borda, terem servidores capazes de rodar inteligência artificial, tudo isso contribui para que a oferta de serviço corporativo seja mais robusta. E da mesma maneira, no momento em que você começa a oferecer começa a ter redes automatizadas, fica mais fácil para que você evolua também a sua rede para serviços de slicing, que são camadas de qualidade de serviço dentro da infraestrutura de telecom, e que vão permitir um acesso ao mercado corporativo com serviços mais interessantes e mais apropriados para o segmento empresarial. Outra tendência, conexão direta via satélite, também já tinha aparecido ano passado, mas esse ano com muito mais força, várias parcerias entre operadoras de telecomunicações e operadoras de satélite na oferta desses serviços, um grande receio das empresas de telecomunicações também em relação a um eventual avanço que a gente venha a ter de grandes operadoras de satélite nesse segmento, como é o caso, por exemplo, da Starlink, que está comprando faixa de frequência nos Estados Unidos. Esse foi um tema que dominou muitos dos debates, foi objeto aí de várias mesas de discussão, principalmente no painel ministerial, em que você tinha reguladores tratando disso, e pelo visto aí o satélite e o segmento móvel definitivamente se combinaram, vão disputar espaço em alguns casos e vão trabalhar em conjunto em outros. Outra tendência foi a questão da preparação das redes para o 6G, muito menos do que eu estava imaginando, tá? Achei que a gente fosse ver muito mais coisa de 6G e a gente não viu tanto assim. Basicamente, a gente só tinha Ericsson e Qualcomm falando desse assunto com um pouco mais de ênfase. Mas, assim, interessante notar que olhando as outras tendências, tendência de você aplicar inteligência artificial nas redes, ou de você fazer slicing de rede para o segmento B2B, tudo isso já é um passo importante em direção à sexta geração de serviços móveis, que, como a gente disse aqui no primeiro dia, está previsto para acontecer ainda na fase comercial em 2028 nos Estados Unidos, por conta das Olimpíadas de Los Angeles, mas a padronização saindo aí até o final da década, a gente já deve ver a partir de 2030 essas operações de sexta geração chegarem para valer. Claro que as operadoras não querem nem ouvir falar nesse assunto, é uma despesa que elas não querem ter que fazer nesse momento, nem comprando espectro, muito menos fazendo investimentos em rede, enquanto o 5G ainda está sendo implementado na maior parte do mundo. Alguns mercados como a China já chegaram num ponto de saturação do 5G, mas no resto do mundo ainda tem crescido bastante, e essa tendência do 6G continua sendo aí projetada só para 2030, não vamos ter grandes antecipações disso, salvo a Olimpíada de Los Angeles em 2028. E para a gente fechar, o tema de soberania e desregulamentação também apareceu no ano passado. No ano passado ainda era um cenário de muita incerteza por conta do governo Donald Trump, ninguém sabia muito o que seria aquele governo do Trump, qual que seria o impacto dele no setor de telecomunicações. Esse ano a coisa está um pouco mais compreendida, ainda que nem por isso menos confusa, mas surgiu um paradoxo aqui. Da mesma maneira que a Comissão Europeia, os reguladores, estão exigindo das operadoras que tomem iniciativas de soberania nacional, de soberania digital, do outro lado não estão aliviando a carga regulatória. Então a gente viu várias reclamações de operadores dizendo, olha, eu quero cooperar, mas você também precisa me dar na outra mão a possibilidade de fazer uma consolidação, de ganhar mais escala, de poder buscar margens melhores e fazendo esse esforço de redes soberanas em que eu tenho que abrir mão de eventualmente determinados fornecedores, tenho que fazer uma restrição e um cuidado maior na escolha dos provedores de tecnologia, fica complicado cumprir
o compromisso de soberania se as empresas não têm margem. E aqui na Europa esse é um problema muito sério, as empresas estão realmente preocupadas com as margens pequenas por conta do excesso de competição, pelo menos na alegação delas. Tanto que o Brasil foi citado aí como um exemplo pela Telefônica de um país que conseguiu avançar nesse sentido de concentrar mercado para aumentar a rentabilidade das operadoras. E com isso a gente encerra o nosso boletim de hoje, a nossa cobertura. Lembrando que vai ter muita notícia que vai entrar ainda nessa sexta-feira e na próxima segunda sobre o Mobile World Congress, então vale a pena vocês continuarem entrando lá no site, procurarem. A gente está com um chapéu padronizado, né, MWC 2026, vocês conseguem achar todas essas matérias facilmente lá no site. E a gente fica por aqui, voltamos então na próxima segunda-feira com mais um Boletim Teletime. Como sempre, obrigado pela audiência, espero que vocês tenham gostado da nossa cobertura especial do Mobile World Congress 2026. É isso, pessoal, até mais, tchau, tchau. Este podcast tem o apoio de Alaris Empresas, soluções em internet banda larga, internet dedicada, trânsito IP, telefonia, dados, Wi-Fi Prime e soluções inteligentes. Alaris Empresas, tecnologia que impulsiona a sua empresa.